A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e estar ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações, e estar servindo como um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos teus corações sem manipulação nenhuma do ser humano, pois nós utilizamos do ministério de sorteios, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, dando continuidade à igreja através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos estar dando início à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, nosso Santíssimo e Poderoso Pai Celestial, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, para libertar e edificar todas essas vidas conectadas conosco nesta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa, onde essa live alcançar, para que elas possam interagir como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando, curtindo, comentando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e sejam capacitados através da Tua palavra nesses 12 livros lançados, para que haja multidões de pessoas se posicionando e exaltando e engrandecendo ainda mais ao Teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, Deus.
Lembrando que para interagir conosco nos comentários, deixe seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco também a partir de 1h12 da madrugada. Até lá estaremos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Até lá estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei dando início pelos rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei sorteando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que era o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo, em que ele afirmou que aqueles que serão chamados de benditos do Pai são aqueles que, em nome do Senhor Jesus, amam aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses irão herdar o reino prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Não abençoado, não sou dessa religião, não tenho religião nenhuma, pois o Senhor Jesus não trouxe nenhuma religião, até porque essa palavra tinha um significado completamente diferente quando ele estava aqui em carne nessa terra, porque o significado dela foi mudado 1500 anos depois pela Igreja Católica, 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus, pela Igreja Católica. Basta você pesquisar a etimologia da palavra religião. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus, o Cristo. E estamos inaugurando templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que conosco o obreiro recebe o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, todos têm acesso a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E todos também têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Não sou adventista, não sou testemunho de Jeová, não sou dos mormons, não sou da Assembleia, não sou da... Tem tantas, infelizmente, tem tantas, porque a gente vê como que cada vez mais e mais se separou. Eu sou uma igreja do Senhor Jesus o Cristo, uma igreja bendita para mais honra e glória ao Senhor Deus. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários. Então se apresentem, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. E o rebanho bendito sorteado vai meditar no livro de Juízes, que possui 21 capítulos. Livro de Juízes, que possui 21 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nessa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, graça e alegria no nosso Senhor Jesus. Interajam conosco deixando nos comentários o seu primeiro nome, sua cidade e o seu estado. E lembrando que somente a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá, o foco é na palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada. Livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Juízes, capítulo 16. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Juízes, capítulo 17, para a sua meditação. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. O Renato de Natal, Rio Grande do Norte, seja muito bem-vindo, capaz é graça e alegria no Senhor Jesus. Vamos à ministração de uma oração.
Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois orações duram no mínimo 1 hora. E para você continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar se inscrevendo ou nos seguindo, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. Eu rogo ao seu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração, testificando a tua palavra e quebrantando através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, cada coração, cada ambiente onde essa live alcançar, as vidas que receberem com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós, possam viver e contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 31. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas, em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 16 aqui do livro de Juízes, nós vemos a consequência da desobediência e da imprudência após ter posse da vitória, que é um dos temas que eu abordo aí nos meus 12 livros. Porque Sansão se tornou imprudente e arrogante na questão de Dalila. Ele pensava: eu sou forte. Mas mesmo ela constantemente perguntando qual era o motivo da fraqueza, qual era a causa da força dele, ele sabia que era da parte do Senhor, e o Senhor havia afirmado, feito uma aliança através dos cabelos dele. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Quando a gente toma posse da promessa, quando tá parecendo que tá tudo estável, Sansão já estava ali para se casar, já estava vencendo, toda batalha que ele entrava, ele vencia. Então é nesse momento que nós devemos vigiar ainda mais, para que verdadeiramente o Senhor possa nos usar como um vaso de honra dele, não apenas como um vaso kamikaze, igual aconteceu aqui no caso de Sansão. Para eliminar um monte de gente, ele acabou perdendo a si mesmo. Então é necessário a gente vigiar sempre com muita atenção e cuidado, para que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, possa nos usar de maneira que venha produzir frutos e não eliminar frutos. Então é necessário que nós venhamos ser igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, crendo nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E aqui também vemos ali a numerologia, o número 20, o número da perfeição. O número da perfeição foi o tempo que
que Sansão acabou ali ministrando, exercendo, sendo juiz entre o povo de Israel. Mas como ele não foi perfeito em todas as suas obras, acabou-se ali o tempo determinado para ele. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor nosso Deus verdadeiramente possa ser ainda mais exaltado em nossas vidas e através de nossas vidas. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8 a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria no Senhor Jesus. Todos que são seguidores ou inscritos recebem orações também toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então deixe aí o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estarem interagindo conosco ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Cantares, capítulo 6. E para meditação do rebanho bendito par de número 8, livro de Cantares, capítulo 7, para a sua meditação. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria no nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, até 1h12 da madrugada. E a partir de 1h12 estaremos interagindo com vocês nos comentários. Vamos à ministração de uma oração para mais uma glória ao Senhor Jesus. Oração 5, capítulo 6 e rebanho 7. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, destruindo e removendo toda a obra da carne, da religiosidade ou do maligno, possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, de cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Cantares, capítulo 6, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Cantares, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 13. As tuas faces como romã partida brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 aqui do livro de Cantares, nós vemos ali a formosura da criação do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e como é importante te lembrar que quando a gente reconhece algo na carne, devemos lembrar aquele que formou todas as coisas. Pois como o apóstolo Paulo afirmou, em tudo dai graças ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar a receber uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. Vocês que estão chegando agora são muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco nessa live.
e o livro de Provérbios, que possui 31 capítulos. Lembrando a todos vocês que quiserem adquirir os meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Nessa rede social você encontra na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do @mileofertadim. Os 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Não é apenas para mulheres, também não é apenas para quem quer seguir a carreira empresarial, ou então para quem quer seguir a carreira ministerial e espiritual. É para todos aqueles que acreditam, que creem no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que vocês tenham os 12 princípios necessários para virem ser edificados sobre a rocha, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para mais uma glória, Senhor Deus. Você também pode se afiliar conosco através do nosso link na bio ou então na descrição da live, e você pode estar revendendo esses 12 livros, e cada uma unidade de livro que você vender, você ganha uma comissão de 30%. Vamos à ministração no livro de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, Provérbios, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, livro de Provérbios, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Mas antes de ministrarmos a oração, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem muitíssimo importante. Na verdade, eu vou fazer logo após a ministração, porque encaixa ali justamente nessa parte. Vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação e fortalecimento de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão ou buscando durante a madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. Que haja as abundâncias e plenitudes e diversidades de poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramada em cada porta, portal e janela de cada coração onde essa live alcançar, para que possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Provérbios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, do Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Provérbios nos demonstra como que nós somos bem-aventurados e bem-sucedidos quando guardamos e retemos aquilo que é da parte do Senhor. Seja a sua palavra, o seu evangelho, a sua justiça, a sua aliança, entre todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos concedeu para nos posicionarmos verdadeiramente. E aqui traz um alerta sobre os frutos daqueles que se desviam dos caminhos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então é muito importante examinar com muita atenção e cuidado, porque nós temos aqui uma denúncia das 10 afirmações, em que se você provar com base na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem, vai receber o prêmio de R$500 milhões em dinheiro.
para que vocês vejam a seriedade que está hoje em dia ocorrendo dentro dos templos físicos. De maneira sutil, o ministério da iniquidade está se fortalecendo cada vez mais. Chegou o momento daqueles que são igreja do Senhor Jesus se posicionarem verdadeiramente, não só não praticando essas 4 atividades, como também repreendendo cada uma delas. Então prestem todos muita atenção na mensagem. Para mais honra e glória ao Senhor Deus. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5,
versículos 10 a 14, foco, versículos 13 e 14. João, capítulo 9, versículos 39 a 41, Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem, recado dado a todos vocês. Lembrando que são 10 afirmações ao todo, basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber o valor de 500 milhões de reais em dinheiro. Quem perdeu o início da mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar para anotar e examinar nas escrituras, versículo por versículo, presente nessa mensagem. E lembrando a todos vocês que querem interagir conosco e tirar suas dúvidas, a partir de 1 e 12 estaremos interagindo com vocês nos comentários. Então deixe seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou seu país, caso esteja fora do nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco. Até lá, estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos a mais um rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, a receberem uma palavra ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Vamos estar meditando nesta madrugada no livro de Josué, que possui 24 capítulos. Livro de Josué, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha o número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual e pode continuar frequentando outros templos físicos, igrejas ou congregações. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12 que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Vem mais de um. Mateus capítulo 12. E o livro de Josué, capítulo 23, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, Josué, capítulo 23. E para meditação do rebanho bendito par, de número 4, livro de Josué, capítulo 24, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Já se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois estamos sempre aqui, com a permissão do Senhor nosso Deus, segunda a sexta, ao vivo, a partir de 00h07. E nos finais de semana, no sábado e no domingo, é sorteado, dentre as 5 lives que ocorrem no decorrer da semana, quais delas serão reprisadas, ou seja, repetidas nos finais de semana, no sábado e no domingo, no mesmo horário da live, para que de segunda a segunda todos vocês tenham uma palavra diretamente do coração do Senhor nosso Deus ao seu coração para aumentar a sua fé. Então vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco através dessa internet. Que possa haver abundâncias de plenitudes e poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, fortalecendo e transformando cada coração que receber com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós. E que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas desta tua forte igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos, para bendizer, engrandecer e exaltar ainda mais ao teu santo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Feche os olhos. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Josué, capítulo 23, do versículo 10 ao versículo 16. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, vosso Deus.
Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes. Então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 23 aqui do livro de Josué, dando continuidade ao Senhor nosso Deus, como sempre, interligando cada uma palavra para que verdadeiramente venhamos nos posicionar com firmeza. Pois aqui o Josué está trazendo uma parte muito importante sobre, novamente, a fidelidade na hora da bonança, a promessa recebida e depois as consequências do dia seguinte. Pois aqui nós começamos com ele deixando bem claro que o Senhor nosso Deus havia prosperado, pelejado pelo povo, aquilo que foi mencionado na última live no @milhaofertadim, você encontra ela salva no meu canal para examinar cada uma delas, como foi mencionado aqui justamente a importância que há verdadeiramente da gente se posicionar enquanto na batalha. Porque mesmo o Senhor pelejando por eles, o que aqui Josué afirmou? Empenhai-vos a permanecerdes firmes. Então é necessário haver verdadeiramente o nosso esforço. Palavra do Senhor Jesus, Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João. Desde então o reino é conquistado através de esforço. E aqui o Josué traz um alerta a todo o povo sobre a fidelidade, porque eles ficam distorcendo a palavra do apóstolo Paulo, em que ele afirmou que o Senhor Deus permanece sendo fiel, mesmo que as pessoas venham ser infiéis. Mas em que ponto foi afirmado de que ele era fiel com as pessoas fiéis? Um atributo do Senhor não vai anular o seu outro atributo. É isso que ele quer deixar bem claro. Que não importa o que o ser humano faça, o Senhor permanece íntegro e perfeito. Mas ele mesmo afirmou que vai lidar a cada um com cada um de acordo com as suas obras. Tanto é que lá no livro de Salmos afirma que com o puro ele se mostra puro, com o justo ele se mostra justo, com o ímpio, com o perverso ele se mostra indomável. Para que nós venhamos lembrar, assim como Josué que ressaltou, que assim como o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele para o bem, ele também é fiel para exercer o juízo e a justiça contra o mal. Então cabe a cada um de nós ver qual é o fruto que desejamos que o Senhor nosso Deus venha nos conceder. O fruto das boas obras, a vida eterna livre, com nosso Senhor Jesus na glória, sendo chamados de ovelhas benditas do Pai e possuindo por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Ou o fruto da iniquidade, em que mesmo que tenha feito sinais, milagres, prodígios e maravilhas, falado em línguas, o Senhor declara: apartai-vos de mim, malditos, porque praticais a iniquidade. É o momento presente, o agora, que vai determinar o que será no futuro. Uma eternidade livre para mais honra e glória no Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar a receber uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10. Sejam muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com @Igrejas Benditas. Se inscrevam ou nos sigam para continuarem recebendo orações mesmo após o término dessa live. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Judas, capítulo 1 e único. Olha aqui, mais um livro pedrada. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, e do rebanho bendito par, de número 10. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados. Como o Messário comentou, o Senhor Jesus disse: não aceitem as coisas mais desse mundo, façam das coisas de Deus as suas. O apóstolo Paulo afirmou que para a gente examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom.
Então, para examinar todas as coisas, precisamos ter a base da qual nós devemos julgar todas as coisas. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Porque pela justiça do Senhor nosso Deus, a palavra dele, todos já seremos julgados. Que aí se cumpre a palavra lá em Mateus capítulo 7. Com a mesma medida que julgarmos, nós seremos julgados. Por isso que ele manda nós julgarmos segundo as Escrituras. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória do Senhor Jesus, e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam. E lembrando também que vocês encontram na descrição da live, ou então ouvir o link na minha bio, no meu canal, @mileofertadim, a coleção completa dos meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Eu instruo vocês desde o início, na época do deserto, e até o final, a época da bonança, para que em todas as áreas, em todos os momentos e circunstâncias da sua vida, a sua fé esteja firme, a sua confiança inabalável no Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e o principal, um galardão eterno nos céus, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então adquiram os 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Link na descrição ou na bio do meu canal, @mileofertadim. Vamos agora à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, de todas essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua poderosa igreja virtual, @igrejas benditas, e que eles sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração do livro de Judas, capítulo 1 e único, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Do versículo 12 ao versículo 18. Livro de... Eu vou ir... Essa passagem aqui é muito forte. Glória ao nosso Senhor Deus. Vou do versículo 12 ao 18. Livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 12 ao versículo 18. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de Judas, demonstra como que o ímpio, o pecador e o escarnecedor
está dentro do templo físico. E a maior parte das vezes ele tem um título. É um pastor, um bispo, presbítero, apóstolo, sacerdote, diácono, obreiro, missionário. E é pelas obras e pelos frutos que a gente vai discernir quem é a árvore. Tanto é que aqui o apóstolo Judas citou diretamente os pastores que a si mesmos se apacentam, e afirmando que eles são árvores duplamente mortas, porque está na estação de dar o fruto, Salmos capítulo 1. Bem-aventurado é aquele que é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Mas quando não dá o fruto na estação própria, está omitindo o seu dever e a sua obrigação. E o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, abomina a omissão. E aqui afirma, por que duplamente mortas? Porque só tem vida quando eles estão produzindo frutos na estação própria. Aí é um ponto. E por que desarraigadas? Porque lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus afirmou que aquele que está nele e não produz frutos, o Pai arranca e o lança no fogo e arde. Pra gente ver que essa história de só a graça te basta, você não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo por você, é filosofia barata religiosa, que só está condenando as pessoas cada vez mais. Então é necessário você examinar as Escrituras. Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Se você quer verdadeiramente ter a sua visão restaurada, para que você possa ter um discernimento completo, saber como agir, quando agir e quanto agir também, adquira os meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. 12 princípios essenciais para o desenvolvimento na vida de qualquer um que acredita no Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então, abençoados, estarei apresentando agora a vocês também uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então, hajam como a igreja nobre do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, ouçam a palavra do líder e depois examinem nas Escrituras para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração
para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus. Quem quiser escutar novamente, não consigo anotar alguma base, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você pode entrar também em contato diretamente conosco no privado e já aproveite para pedir um de nossos templos físicos na sua região, pois lembrando que conosco o obreiro recebe seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos. Todos têm acesso a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E nós estamos contratando também todos aqueles que já têm um título, como a Saline comentou, e a gente sempre reconhece isso, que existem muitas pessoas que são pastores, pastoras, que têm títulos religiosos, que são verdadeiramente tementes ao Senhor nosso Deus. Tem muito errado, mas tem muito bom também, que infelizmente está sendo mais uma vítima desse sistema religioso. Nós convidamos todos vocês a se juntarem conosco, examinarem a nós, o nosso caráter, a nossa conduta, e virem se a juntar conosco como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Trabalhar conosco também, recebendo o seu salário, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A voz ainda pouca do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, que ele vai estar interagindo com vocês a partir de 1h12 da madrugada. Então deixe o seu primeiro nome, sua cidade e seu estado aí nos comentários. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. E o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada, livro de 1 João, que possui 5 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, 1 João, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito par de número 12, livro de 1 João, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então já se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, em seu coração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essas ministrações da tua santa e poderosa palavra, através desta tua justa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo e transformando cada coração, onde essa live alcançar, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se posicionar como igrejas vivas, justas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, se juntando conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Graças ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração, no livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 2 aqui do livro de 1 João, juntando ali também com o que foi ministrado no livro de Judas, a importância que tem da gente permanecer firme e fiel ao princípio que nos foi concedido. E o princípio está nas Escrituras Sagradas, nem em religiões que foram criadas 1.500 anos depois da vinda do Senhor Jesus, meio que foi 1.500 anos, 200, 300 anos depois do Senhor Jesus, religiões sendo fundadas, sendo criadas, falando de Jesus, falando de Cristo, mas não tendo profundidade firme e fiel nas Escrituras Sagradas. Então é necessário a gente examinar as obras e os frutos, pois aqui o apóstolo João falou sobre os anticristos que já estavam no mundo desde a época deles, mas não conseguiram permanecer, criar raízes no meio deles, porque eles não expulsavam demônios, eles expeliam todo espírito imundo no meio daqueles que eram verdadeiramente fiéis. Porque, como o Senhor Jesus afirmou, nós somos sal e luz. Nós devemos incomodar, aborrecer as obras das trevas, para que verdadeiramente, ao olharem para nós, vejam a diferença em como em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor nosso Deus. E cabe a cada um de nós nos posicionarmos em santidade, em santificação, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E abençoados, agora eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem e anotem versículo por versículo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês, aguardo vocês lá no @MilaOfertaDin. Quem quiser escutar novamente a mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Também entre em contato diretamente conosco e nos diga o seu nome, porque a gente não está interessado no valor da sua oferta e do seu dízimo. Temos sim que você nos conceda o seu nome, não para a gente fazer nada ilegal também, para que nós venhamos colocar no livro de orações para você receber orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Então, o João Salmito de Fortaleza, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Jesus. O Christopher de Cuiabá, Mato Grosso, também seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado nessa live, que será uma meditação para todos nós. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos, é o último livro e capítulo a ser ministrado nessa madrugada. Livro de 1 Reis, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, 7. 1 Reis, capítulo 7, para a meditação de todos nós. Livro de 1 Reis, capítulo 7. Então se apresentem deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do nosso querido Brasil, para que daqui a pouco estejam interagindo conosco, participando da live e tirando suas dúvidas. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 7, para mais honra e glória ao Senhor Deus, do versículo 45 ao versículo 51. 1 Reis, capítulo 7, do versículo 45 ao versículo 51. Os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes utensílios que fez Hirão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido, na planície do Jordão. O rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número. Não se fez verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior para o santo dos santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, ele o pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 7 aqui do livro de 1 Reis é muito importante, verdadeiramente, para agora estarmos finalizando essas 7 ministrações nesta madrugada. Pois aqui demonstra como era luxuoso o templo de 4 paredes construídos em nome do Senhor nosso Deus. E devemos lembrar que o pecado não está na luxuosidade do templo,
e sim nas obras e nos frutos que esse templo está produzindo. Porque o problema de hoje em dia não é ter o melhor aparelho de som, o melhor ar-condicionado, as melhores cadeiras. O problema está sendo ter tudo isso e ter gente passando necessidade não apenas na porta do templo, como dentro do próprio templo. O obreiro não tendo o que comer dentro de casa, a pessoa necessitada que vai lá buscando ajuda, volta com menos do que entrou, porque chega lá, manda a pessoa dar o tudo dela. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. O ponto não é o elemento, é a intenção, a atividade, a atitude, a obra feita através desse elemento. Então é necessário a gente verdadeiramente nos posicionar como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, produzindo a abundância de boas obras e de bons frutos, exercendo tudo aquilo que o Senhor Jesus mandou nós fazermos, o que inclui ajuda aos necessitados constantemente, porque a pessoa não sente fome uma vez por semana, nem uma vez por mês, nem uma vez por ano, que as igrejas hoje em dia acham que fazendo uma vez fez o suficiente. É algo, ministério de todo dia. Ah, Milena, mas isso é muito caro, traz muita despesa. Lucas capítulo 14. Antes de iniciar uma grande obra, examine primeiro os seus recursos e condições financeiras, para que não venha outra a examinar e encontre algum defeito. Então, antes de reclamar do seu dever e obrigação como um templo físico de 4 paredes, era melhor ter pensado antes de construir um. Pois para espalhar o evangelho, a justiça e a palavra do Senhor Jesus, não é necessário um templo físico de 4 paredes. Tanto é que o Senhor Jesus e os seus apóstolos iam de casa em casa. Porque esse verdadeiramente é o intuito do Senhor Jesus, de casa em casa, de pessoa para pessoa, para que verdadeiramente a palavra do Senhor alcance toda a criatura, não é toda a parede, todo o tijolo, todo o cimento, não. É toda a criatura, que não foi feita pelas mãos dos seres humanos. Então escolha agora o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, ao seu coração. Sejam muito bem-vindos, capazes, e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco. E daqui a pouco estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1 e único. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 1, vai meditar em 1 Reis, capítulo 7. 1 Reis, capítulo 7, se você escolheu o número 1. E abençoados, antes de estar interagindo com vocês, estarei fazendo um convite a todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare nos comentários, confessando ele publicamente, como em Mateus capítulo 10. Declare nos comentários a seguinte palavra: eu escrevo seu nome, eu confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no secreto, no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, onde está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E assim, e também continue, logo depois faça a seguinte oração, ainda de joelhos em voz alta: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados.
Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que quem não conseguir fazer agora, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas, e você vai poder estar fazendo essa aliança com o Senhor nosso Deus. E depois volte na próxima live e confesse ele publicamente para mais honra e glória ao Senhor Jesus. O Tauã do Rio de Janeiro e o Cauã do Ceará, sejam muito bem-vindos também, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, cidade, Senhor né? Jesus Bairro Cristo. Não, é cidade e estado. É somente a cidade, exatamente, abençoada. Cidade e estado vai estar interagindo conosco. E o Tiago do estado do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja Valdinho. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas. Ele comentou: parabéns pela live por trazer palavras abençoadas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estou aqui servindo como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações e vocês tomem um exemplo também para se posicionarem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, para serem vasos de honra do Senhor nosso Deus. Você encontra na descrição da live o link para os meus 12 livros, uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios, instruindo todos vocês 1000% na palavra do Senhor nosso Deus, para que vocês também possam vir a se desenvolver em qualquer que seja a área que o Senhor nosso Deus te chamou para exercer a autoridade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o Danilo de Goiânia, Pernambuco, seja muito bem-vindo, com a paz. Goiânia, Pernambuco, ele colocou PE, Pernambuco. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O Wellington de Niterói, Rio de Janeiro, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. A Dileia de Teresina, Piauí, também seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Aí a gente vê como que as igrejas virtuais são mais eficientes. Não falamos que as outras são desnecessárias, mas que as virtuais são mais eficientes, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Esse telefone ali, por favor, ou aquele ali, Estarei deixando aí no link o comentário fixado para vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Podem interagindo conosco. E aí tá, o Tauã fez uma pergunta: eu fiquei com uma dúvida numa live passada. Você disse que Deus não ouve a oração de quem está fora da igreja, porque disse, não foi isso que a gente afirmou em momento algum, abençoado. A gente afirmou aquilo que está escrito. Pode responder, apóstolo. Bom, em nenhum momento nós falamos isso. Exatamente. Então, todo ser humano, ele tem que assumir que ele é que é a igreja. Todo ser humano, ele tem que entender que a igreja do Senhor está dentro dele. É Exatamente. Ele. Assim está escrito. O reino de Deus está dentro de vós. Ele não está do lado direito, do lado esquerdo, não. Ele está dentro de você. Você é que é a igreja. Então, você que tem que se posicionar. Como que é? Então, nós estamos aqui. Deus não ouve a oração de igreja, que é o ser humano, que não segue os mandamentos do Senhor Jesus. Exatamente. É assim que está escrito. E onde é que está isso? João 14, 15 e 16. Você vai lá ler. Então, todos aqueles que não amam ele, ele também não ama. Está lá escrito isso. Todo aquele que não segue os mandamentos dele, ele falou que também não segue ele. Então, está lá escrito. João 14, 15 e 16. Você vai lá ler e você vai ser liberto. Glórias ao nosso Senhor Jesus. A Sara Pereira, também de São Paulo, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à pergunta de todos vocês. Entre em contato conosco no privado, peçam um de nossos templos físicos na sua região, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Aí o Cauã do Ceará perguntou: mas vocês não são contra pastores, certo? Vocês são contra aqueles que não pregam a verdade da Bíblia, né? Olha só, nós não somos contra nada, porque nós não escrevemos a Bíblia Sagrada, não construímos todas as coisas. Exatamente. Certo? Ele está dando continuidade. Exatamente. Nós damos continuidade ao que está escrito. E todos aqueles que estão... E tudo aquilo que está escrito, aquele que construiu tudo que está escrito, ele que disse que ele é o único. Está em João capítulo 10. Certo? Então tem comportamentos,
tem atitudes dos seres humanos, líderes de congregações, que não tem base nenhuma. É isso aí, nós temos que olhar, nós não podemos ir contra as escrituras sagradas. Exatamente. Então a gente tem que saber separar assim, ó, as pessoas e o título que elas têm. Que é E aquilo que elas diferente. fazem. E o que elas fazem também é outra coisa diferente. Exatamente, porque como eu mencionei ainda há pouco, há muitos homens com títulos de pastores e muitas mulheres com títulos de pastoras que são realmente homens e mulheres do Senhor nosso Deus, mas estão sendo vítimas de um sistema religioso que não é da parte do Senhor Jesus, mas sim do anticristo que foi mencionado ali ainda há pouco. Porque quando uma pessoa se afirma ser pastor ou pastora, ela está tentando anular a palavra do Senhor Jesus, em que ele determinou um só pastor, um só rebanho, e eu sou. Não adianta você usar qualquer outro versículo. Quando o próprio Deus afirmou que ele é o único, não tem nada nem ninguém capaz de reverter a palavra dele. Então é isso que é necessário a gente examinar. E quando alguém afirma ser uma coisa que o Senhor Jesus afirmou que ele é o único, você faz como ali foi ministrado em 1 João capítulo 2, não está confessando o Filho. E logo isso é fruto do anticristo, que já está no mundo desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus. Entendeu? Então nisso aí, primeiro que você tem que crer nele como está escrito nas escrituras sagradas. Exatamente. Se as escrituras sagradas tivesse escrito lá assim, ó, o homem é o seu pastor, pô, beleza, mas não está escrito. E a Adileia perguntou, fala um pouco, por favor, sobre arrebatamento dos salvos. Tá, e mesmo assim, ó, estou só dando continuidade, e mesmo assim, a gente vai juntar com todos, independente de qual seja a denominação dele. Ah, aquele lá, a denominação dele é de Satanás, se ajunta conosco. Isso está onde? Está lá em Mateus capítulo 13. Exatamente. Nós viemos poder juntar com todas as igrejas, seja ela errada ou certa, para poder juntar com todos. Mas a gente veio para poder ser luz nas trevas. Exatamente, para mais um negócio de Jesus. E agora, respondendo a Adileia, que ela já se apresentou. Fala um pouco, por favor, sobre arrebatamento dos salvos. Então, tudo bem, eu vou te falar um pouco do arrebatamento. Primeiro, que você tem que entender que o Senhor Jesus está vindo pela terceira vez. Primeiro, ponto. E essa terceira vez que ele está vindo, que vai ser a última, Exatamente. certo? Ele vai arrebatar as igrejas dele, que são os seres humanos, não é templo, né? Exatamente. Vai arrebatar os seres humanos. Os seres humanos que creram nele e foram batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele vai arrebatar essas pessoas, que vão ser os muitos que vão ser escolhidos. Que vão ser chamados. Que vão ser chamados, né? E esses certamente vão ter um juízo. Aí eles vão receber do Senhor Jesus lá. O Senhor Jesus tem duas liberdades para poder dar, uma só para cada um. Ué, tem duas liberdades? Tem duas liberdades. Ele tem a liberdade preso eternamente. Duas vidas eternas. Ou a vida eterna livre eternamente. Exatamente. Entendeu? Uma prisão eterna ou uma liberdade eterna. Exatamente. Tá E bom? aí, o João Salmito, lá de Fortaleza, havia comentado, eu quero ganhar dinheiro extra. Tem diversas formas, abençoado. Você pode entrar em contato conosco diretamente no privado e saber de mais informações, de outras opções. Mas já tem uma aí, no link na minha bio do meu canal, @milaofertadim. Você pode estar revendendo os meus 12 livros. E cada uma unidade de livro que você revender, você ganha 30% de comissão em cada uma unidade que você revender, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso aí é uma. Mas, quer dizer, daí você pode, certamente, quando você atinge o patamar de 12, você pode realmente ter outras atividades conosco, tanto financeira como também espiritual. Exatamente. Nós aqui trabalhamos como está a igreja de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 6. Exatamente. Nós somos uma igreja com as mesmas atividades de Atos, capítulo 1 ao capítulo 6. Entre nós, ninguém pode ter necessidade e falta de coisa nenhuma. Exatamente. Este é o nosso foco. Tá Para bom? mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E sabe que o nosso sacerdote apóstolo já examina versículo por versículo das Escrituras Sagradas há quase 30 anos. E tem mais de 2 anos que a gente veio se apresentar aí na internet a todos vocês, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E também, vocês tenham certeza disso, há mais de 2 anos, pelo menos na internet, eu estou afirmando que a Bíblia ela é números. Números. A Bíblia não é letras, é números. E aí, lá no começo todo mundo ficou debochando. E agora a inteligência que eles criaram, a maior do mundo, a inteligência maior do mundo, ela falou, olha só, vocês me deram acesso às letras, mas eu, ao examinar os aparelhos, eu encontrei uma fórmula que chamava números.
eu fui examinar e vi que a Bíblia ela é números, e aí Glórias ficou nosso todo Jesus. mundo quieto. Glórias ao nosso Senhor. Nós fomos a primeira igreja que afirmamos que a Bíblia é números. Glórias ao nosso Senhor. E a inteligência artificial nada mais aprendeu conosco. Muitíssimo amém. E o Cauã do Ceará perguntou: mas em Hebreus também disse que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, como existe ainda sacerdote hoje se Jesus é o nosso sumo sacerdote? Esse é o mesmo argumento do bom pastor. Não, não é. Não. Você vai ver assim, ó. A linhagem de sumo sacerdote tem sacerdócio, que é uma, tem o sacerdote, que é outro, e tem o sumo sacerdote, que é o outro. Exatamente. Por esse motivo, quando você pega lá em Apocalipse capítulo... Novo Testamento, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 6, você vai ver que ele levantou sobre todas as nações, reis e sacerdotes. Então pronto. Então tá lá. Que isso era uma promessa que já vinha desde o Antigo Testamento. Então você vê que isso aí é antes de Moisés. Exatamente. Antes das 12 tribos, antes de Levi, antes do sacerdócio de Levi, para deixar todos bem claro. Se cumpriu. Por esse motivo, os apóstolos iam todos os dias aos templos e ofertavam lá. Exatamente. Está lá em Atos capítulo 24 também. Você vai logo lá que você vai ver que Paulo, que era o apóstolo maior do que todos, e ele mesmo ofertava ao sacerdote. Exatamente. Tá lá, tá bom? Lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus não falou que ele é o único sumo pastor, que ele é o que ele é o único pastor supremo. Ele afirmou que ele é o único pastor. Ele não dividiu em categoria. Ele falou, o único pastor é ele. O pastor presidente, ele. Não existe essa história não, tá bom? E aí, ele falou lá, certo? Exatamente. E agora, o fato do sacerdote é diferente. Sacerdote é uma coisa, sumo sacerdote é outra, e o Senhor Jesus afirmou, sumo sacerdote, só ele. Não existe mais ninguém. Sacerdócio também, porque Exatamente. primeiro o cara é sacerdócio, depois ele vai a sacerdote, e depois ele ia sumo sacerdote. Exatamente. E aí o Senhor Jesus veio e anulou o sumo sacerdote, agora é só ele. Aí ele deixou sacerdotes e sacerdócios, tá bom? Exatamente. Então a Bíblia está bem explicadinho. Glória ao nosso Senhor Jesus. E o Tauan perguntou, é verdade que a nossa vida vai passar em um telão mostrando tudo da nossa vida no juízo final? Isso aí com certeza está escrito, tá? Que ele vai revelar todas as coisas que estão ocultas. Exatamente. Tudo. E a Edilene de Bonança Moreno, Pernambuco, seja muito bem-vinda também, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E eu acho que finalizou e eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Você está acrescentando coisas na Bíblia Sagrada. Aguarda você na próxima. Chama aí outros municípios, outras cidades e outros estados para poder se juntar. Nós estamos aqui para poder juntar todas as igrejas, independente de qual seja a atividade, tá bom? Exatamente, mas antes uma pergunta ali que esse abençoado também se apresentou. Renato de Natal, Rio Grande do Norte, perguntou. Me explique, entendi terceira vinda de Jesus. Como assim para a era segunda vinda de Cristo? Então vamos lá. Primeira vez, ele veio através de Maria, do útero de Maria. Depois ele foi na cruz e voltou ao terceiro dia, segunda vinda. E ele afirmou que ele vai vir agora a terceira vez, para com o juízo final, arrebatando a sua igreja. Por esse motivo que a Bíblia é números, viu? Se você for ver pelos números, você consegue ver. Opa, uma vez, Maria, segunda vez, saiu do túmulo realmente, e a terceira vez, agora que ele vai retornar, aí ele vai fazer o arrebatamento da igreja dele, tá bom? E última palavra ao Cauã, coloque na sua mente, a palavra do Senhor é maior do que a palavra do servo. A palavra do mestre é maior do que a palavra do discípulo. Você nunca pode pegar a palavra de um escravo para anular a palavra do seu Senhor. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. A escritura dele não pode se retroceder. Lá em João capítulo 8. Cuidado, não faz isso não, tá bom? Que isso é blasfêmia, tá? Exatamente. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Lembrando aí no link, no comentário fixado, o link para a coleção completa dos meus 12 livros. Uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. 12 princípios necessários para todos aqueles que acreditam no Senhor Deus da Bíblia Sagrada poderem se desenvolver no chamado que o Senhor, o Todo-Poderoso, trouxe para todos nós, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e o meu muitíssimo amém.